Fala, meus animados e animadas! Uma das maiores dificuldades de quem começa a animar é controlar o timing do movimento. O animador até define as poses principais, mas na hora de colocar os intervalos, o movimento fica estranho, sem ritmo ou sem peso. E é exatamente aí que entram duas ferramentas fundamentais da animação: time chart e espaçamento, o famoso spacing. Eu sou Raul Vanucci, animador e professor de animação 2D, e eu te ajudo a se tornar um animador júnior em 90 dias, mesmo que você esteja se sentindo travado ou perdido na animação. E hoje você vai entender como que o time charting e o spacing ajudam você a encontrar o timing correto para a sua animação. Porque quando você aprende a distribuir os desenhos no tempo, você passa a controlar a aceleração, desaceleração e ritmo do movimento. E é isso que começa a fazer a sua animação parecer viva de verdade. Então vamos para o tema de hoje: como usar time chart e spacing para controlar o timing da animação. Uma boa animação não acontece por acaso, ela é construída. Eu vou anotar aqui, ó, time chart. Como o próprio nome já diz, ele é um exemplo visual, tá? Ele é um recurso visual que vai mostrar para você onde você vai colocar os intervalos da sua animação para buscar um timing. Lembrando que timing é a forma como você trabalha os desenhos na timeline. Então, dependendo de como você distribui esses desenhos na timeline, esse é um ponto, e dependendo de onde você desenha esses desenhos, ou seja, o espaço físico que esses desenhos ocupam na área de desenho, que é a câmera aqui, né? No caso de um software de animação. No caso da animação tradicional, essa área é a folha. Na mesa de luz a gente bota a folha, pega um lápis, enfim, e a gente vai desenhar na folha. Então, onde a gente coloca o desenho, seja na folha ou seja aqui no programa, a gente vai chamar de espaço. E onde a gente distribui na timeline, a gente vai chamar de tempo. Quando a gente junta tempo e espaço, nós chegamos no timing. Então, eu vou anotar isso. Timing nada mais é do que o uso dos recursos de espaço e tempo. Eu vou sair da teoria e eu vou entrar na prática já já, tá bom? Eu só preciso consolidar essa explicação teórica, depois eu vou para a prática, eu reforço a teoria em cima da prática. Então, timing, ele é um conceito subjetivo. Espaço e tempo, eles são recursos objetivos. Por quê? Uma vez que eu tenho aqui, vou fazer aqui bem grosseiramente, tá? Mas uma vez que eu tenho um semáforo e eu tenho um carrinho parado aqui nesse semáforo. Ih, passou do ponto o carro, né? Ele tá em cima da faixa de pedestre aqui. Mas vamos lá, bem simples aqui, ó. Uma vez que eu tenho um carro aqui, tá? Parado no semáforo. Ele está ocupando o quê? Um lugar físico no espaço. Toda vez que você desenha algo na tela, você projeta algo na sua animação, você está determinando o espaço físico que ela ocupa. Eu determinei que esse carro está aqui. Quando eu começo a pensar no movimento, eu preciso sair de uma única pose, porque essa pode até ser uma pose importante de storytelling, onde indica um carro parado no semáforo. Mas ela não deixa de ser uma thumbnail, não deixa de ser um quadro. É um quadro de storyboard, é um quadrinho, uma HQ. Você vai lá e vai rafiar e desenhar uma pose que conta a história. Storytelling fica para outra aula, tá? Mas vamos focar aqui no espaço. A partir do momento que eu penso, eu posso até fazer maiorzinho aqui para simular uma perspectiva.
A partir do momento que eu penso que esse carro ele vai iniciar o seu movimento num ponto inicial, que eu vou chamar de ponto A, e vai finalizar o seu movimento, que eu vou chamar de ponto B, aí sim eu estou trabalhando esse personagem, esse objeto, no tempo também, tá? Também estou trabalhando no tempo. E estou delimitando o espaço. Então ele sai desse ponto A, também é espaço. Né? Ele sai desse ponto A e atinge esse ponto B, no espaço. Essas poses nós chamamos de poses extremas. São as extremidades, são as pontas da animação. Mas são as pontas, ou seja, não vai ter nada antes disso e nada depois disso. Nada para cima, nada para baixo. Eu estou sendo bem lúdico e didático nessa explicação para a gente consolidar. Vamos travar esse conhecimento. Tá? As pontas da animação é onde inicia, onde termina. Não há nada antes, não haverá nada depois. Agora, onde que entra o time chart? O time chart, como eu falei, é uma representação visual para eu saber aonde que vão estar os intervalos. Porque troca de pose, sai de uma pose A, vai para uma pose B, pura e extrema como essa, é um animatic, um animatic, né, no português. O que é um animatic? É um storyboard animado. É um storyboard colocado no tempo. Ele é importantíssimo para você determinar em quanto tempo, e aí a gente está falando de tempo físico, objetivo, em quanto tempo eu quero que esse carro desocupe o espaço A e passe a ocupar o espaço B. Vocês viram até aqui que tudo que eu falei não é artístico, entre aspas, não é imagético, não é gestual, o desenho é tosco, eu só coloquei aqui para exemplificar, mas 99% do que está sendo falado é matemática e física. E aí, se você não gostava de matemática e física na escola, me desculpa, mas para compreender os princípios da animação é necessário a gente mergulhar, mas vamos mergulhar isso agora com um objetivo mais vantajoso, que joga a nosso favor, né? Estamos aqui falando de viver de uma profissão belíssima, que traz pra gente, além de dinheiro, traz satisfação. E aí, colocando esse cenário, aprender física e matemática vai ficar mais divertido, eu prometo, tá? Então, ainda estou em teoria, nós vamos animar alguma coisa aqui, vamos começar a animar um objeto sólido simples, que é a bouncing ball, que é a bolinha, né? Não precisa ser bouncing necessariamente, porque ela não vai pular aqui nesse exercício de hoje, mas é uma bolinha. A gente vai desenhar ela e vai trabalhar os diferentes timings, tá? Timings com ING. Sabe quando a gente vai contar uma piada e a gente erra no timing? A piada é boa, o texto é bom, a estrutura tá boa, mas a gente errou o timing. Claro que o time de contar uma piada, ele não usa só de espaço e tempo, mas usa também. Porque a forma como eu libero uma frase, quando eu libero, a intensidade que eu libero, o lugar que eu ocupo, a minha fala no espaço e no tempo, vai determinar a reação de quem ouve. Enquanto eu estava explicando para vocês esse conceito de timing de uma piada, eu estava fazendo uso desses recursos. Eu não fiquei falando todo o tempo com a mesma intensidade. Tem gente que fala assim: oi, Raul, tudo bem? Então, hoje eu acordei, daí eu peguei meu celular, daí eu resolvi mandar mensagem pra minha mãe, eu cheguei pra minha mãe e falei assim: mãe, então eu... Cara, calma. Eu não entendi. Você acordou e você pegou o quê? A pessoa vai falando de forma contínua, rápida, acelerada, ela não coloca nenhuma pausa. E a animação, a gente precisa de respiros,
Mas também a gente precisa de intensidade em alguns momentos, senão a coisa fica chata. A vida é assim, a vida é dinâmica. Nem todo momento a gente só está dormindo, nem todo momento a gente só está acelerado. A gente está constantemente variando a intensidade que a gente faz as coisas, né? Se expressa, enfim. E aí eu quis trazer esse exemplo para mostrar para vocês que na animação nós vamos usar esses recursos da vida e vamos expressar através da arte. Nós vamos colocar dentro do desenho animado uma verossimilhança com a realidade. E quando a gente exagera, gostei do gorilinha subindo aí. Quando a gente exagera a realidade, nós tornamos a animação mais ainda crível, porque a gente está vendo um desenho na tela. Se a gente exagera o desenho, passa mais credibilidade. Porque se a gente for só querer copiar a realidade como ela é no desenho, vai ficar só uma cópia falsa da realidade. Para você forçar o teu cérebro a entender aquilo como um personagem que existe, para entender aquela animação como algo que emociona, que passa uma verdade, nós precisamos exagerar. Então, em algum momento do ano, nós vamos ter uma terça animada sobre exagero e nós vamos ver como que a gente pode trazer recursos visuais para intensificar uma cena e deixá-la mais interessante, como desenho animado. Então, o time chart, ele é uma representação visual de onde esses intervalos vão ficar no espaço e no tempo. Quanto tempo eu quero que dure a passagem de pose desse carro, da pose A para a pose B? Ele está vindo em velocidade, aí o semáforo ficou vermelho. Tum. Ele freou e vai reduzir velocidade até parar. Quanto tempo eu quero que isso aconteça? Ah, eu quero que isso aconteça em 2 segundos. Vamos colocar 1 segundo, para a gente ter menos intervalo aqui, senão vai ficar cheio de intervalo a nossa animação. Em 1 segundo, que dura 24 frames, nós estamos trabalhando na linguagem universal aqui de FPS, que é 24 frames por segundo. Alguns estúdios usam 30 para projetos que vão para TV, mas em geral, tudo é animado a 24. A gente consegue um bom timing de intervalação trabalhando a 24. Ou seja, significa que, aí eu vou criar uma nova layer aqui, ainda seguindo o exemplo do carro. Depois a gente vai para a bolinha. Guardem as suas dúvidas aí, tá? Vamos lá. Coloquei aqui na pose 1. Vou vir aqui na pose 2, apertar F5 e vamos trabalhar essa animação on choose, ou seja, nós vamos só desenhar coisas novas a cada 2 frames. Bom? Ou seja, dentro de 24 FPS são 12 desenhos e não 24 desenhos. Ah, eu quero animar um once para deixar mais fluido. Legal, mas primeiro encontre o timing on choose e aí adicione intervalos on once onde você quer mais fluidez, onde você quer melhorar a desaceleração, onde você quer trazer mais fluidez, preencher mais o movimento. Aí você trabalha on once. Mas vamos pensar no time chart on choose primeiro. Então, se eu quero que dure 24 frames, onde que vai estar essa pose B? Coloca aí para mim no chat. Lembrando que a gente está trabalhando on choose, ou seja, só tem desenho nos frames ímpares. O frame par, ele é apenas uma repetição do mesmo desenho. Se a minha cena vai durar 24, ó, eu vou fechar aqui o stop no 24. Onde que vai o último desenho, a pose B desse carrinho? Qual frame? Coloca aí para mim no chat. Boa, Gustavo já falou, ó, 23. E por que no 23? Porque o 24 é só o aumento da exposição desse desenho no tempo. Então, se eu fosse dar um play nessa cena dessa forma, ó, o carrinho tá ali, pum, no frame 24,
no frame 23, aliás, ele está lá na pose B. Durou 1 segundo. Então eu já delimitei onde a pose A se encontra no espaço, onde a pose B se encontra no espaço, e aí como eu criei uma nova layer, deixa eu trazer para dentro da câmera aqui, para ficar mais bonitinho. Pronto. Pose A no espaço, pose B no espaço, distribuídas no tempo. Mas e agora? E o timing? Vamos encontrar o timing. Se esse carro ele está desacelerando para chegar no semáforo, ele está desacelerando, o que em inglês, dentro do princípio de animação, se chama slow in. Ele vai entrar em slow. E slow out é quando um objeto está parado ou com movimento muito lento e ele sai da inércia ou sai da lentidão e acelera. Então ele sai do slow. Ele sai do slow. Então, no caso aqui, uma desaceleração é um slow in. O que significa? Que os desenhos mais próximos, ou melhor, que os intervalos finais aqui, ó, eles têm que estar mais próximos da pose B. Se ele está vindo em velocidade, os desenhos desse início aqui, o espaçamento entre eles é grande, porque o deslocamento precisa ser grande. Só que os desenhos colocados próximos dele parando tem que ser perto um do outro, para a gente sentir aqueles desenhos finais encostando na pose B. Então o espaçamento entre os desenhos ele vai reduzindo progressivamente até parar de vez. Porque quando a gente está desacelerando, a gente parte do pressuposto que a gente estava acelerado. O que muitas pessoas falam assim, então eu tenho que então eu começo em aceleração? Não necessariamente. Você já começa acelerado. Você já vem de algum lugar em movimento e num movimento rápido. E você desacelera. Se a gente pegar a origem desse carro, em algum momento ele saiu parado de algum lugar, pegou velocidade, e aí, estando em velocidade, pisou no freio e parou no semáforo. Só que esse recorte dessa cena, essa pose não é uma pose parada. É uma pose que pertence a um movimento que já está acontecendo. Ou seja, eu dei play nessa cena, esse carro já estava se movendo. Só que o sentido dessa cena é desacelerar até parar no semáforo. Então eu não me interessa o que vem antes. O que me interessa são os espaçamentos dos intervalos que vêm depois. A partir da decisão de pisar no freio. E aí como que é o time chart? Vamos lá para o time chart. Eu vou fazer. E aí eu vou voltar para toda a explicação usando a bolinha para a gente entender os 3 tipos de timing que existem. Constante, slow in e slow out. E aí você pode variar os 3 dentro de uma cena. Eu posso começar em slow out, tá? Eu posso começar em slow out, ou seja, eu saio da inércia acelerando. Eu posso ficar constante no meio do movimento para trazer um timing mais neutro, vamos dizer assim. A constância, ela não traz nenhum tipo de exagero, né? Ela só mantém a fluidez do desenho. É um momento de pausa, é um momento de curva, é um momento de contemplação. A constância ela pode ser usada em diversos momentos da animação. E aí eu termino num slow in. Então eu posso sim variar os 3 timings numa cena, mas vamos entender eles de forma isolada primeiro, senão vai bagunçar a cabecinha de todo mundo, inclusive a minha. Então o que a gente tem aqui? O carro saindo de um ponto A, chegando em um ponto B, já determinamos onde ele ocupa o lugar do espaço e também distribuímos onde esse carro está localizado no tempo. Vai durar 1 segundo.
Agora eu vou criar um time chart para intervalar esse carro desacelerando e entender como que a gente chega nesse timing de slow-in. O que eu vou fazer? Eu vou deletar todos os intervalos aqui do meio e vou contar primeiro, para não me perder. Eu tenho o intervalo que vai do 3 ao 21. Então, os key poses já estão aqui, o resto é intervalo. Eu tenho 3, eu vou anotar aqui para não esquecer, ó, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 intervalos. Beleza? Vamos construir o time chart? Deixa eu tirar isso aqui do frame 3 e colocar no 1. Boa. Time chart. Como que a gente começa? Eu venho no frame que eu tô, frame 1, e desenho, né? O número 1 aqui, escrevo o número 1 e faço um círculo. Quando a gente tem um número de frame e um círculo, indica que frame? Quando a gente só tem um número, indica intervalo. E quando a gente tem um número com traço embaixo, indica breakdown. Que também é algo que eu falei já em outras terças animadas, pincelei, mas a gente pode avançar esse entendimento em outras aulas. Basicamente, essa é a nomenclatura e o padrão de a identificação, né, de cada um deles. Vou passar um traço, daí não é o mesmo traço aqui, tá? É só um traço. Vou puxar uma linha, vou passar mais um traço e vou colocar o número do próximo keyframe, que é o 23. Ah, mas Raul, o carrinho está saindo da diagonal da esquerda para a direita. O time chart não teria que ser assim? Não. O time chart, ele é desenhado sempre na vertical, de cima para baixo, onde em cima é o keyframe anterior e embaixo é o keyframe posterior. Não importa se a sua animação está indo para cima, para baixo, para o lado, para o outro, na diagonal, ou se o personagem está dançando no eixo, o time chart é sempre desenhado dessa forma. Tá? E aí, entendendo que a desaceleração é o trabalho de espaçamento dos desenhos, onde eles ficam cada vez mais perto um do outro, até chegar na última pose, eu vou desenhar o time chart dessa forma aqui. O meio, o desenho do meio, falando de espaço, entre o 1 e o 23, precisa ser o intervalo 3. Lembra? O carro já vem em movimento. Então, sei lá de onde esse carro está vindo. Ele pode estar vindo aqui de trás, ó. Mas em algum momento, entre essa pose e essa, ele vai começar a desacelerar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar só esse, depois os outros eu vou trabalhar só no time chart ali primeiro, tá? Depois eu volto para cá. Ó, se eu ficar rafiando carro por carro, vai dar trabalho. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Diminuir mais ou menos a olho aqui, ó. Algo que fique entre o maior ali e o menor. E mais ou menos aqui na mesma linha. Ó. Fiz uma linhazinha guia ali. Então, trocando aqui de A para 1, o intervalo número 3 vai estar no meio entre o 1 e o 23. E nós vamos reduzindo progressivamente a espacialidade entre um desenho e outro, até parar. Como que a gente faz isso no time chart? Eu vou achar o meio agora, entre o 3 e o 23. Meio do caminho, ó, visual. 5. Eu acho de novo o meio. 7. Eu acho de novo o meio. 9. De novo. 11. De novo. 13. E aqui fica impossível
dentro dessa quantidade de desenhos que eu coloquei, por isso que eu mudei de 2 segundos para 1, e ainda assim não dá para desenhar, mas 15, 17, 21. E olha que interessante. Eu saio desse espaçamento, diminuo para esse, que diminui para esse. Por isso que a gente faz esses colchetes. Esses colchetes, esses parênteses aqui, eles servem para indicar para o intervalador. Aí aqui eu nem vou desenhar porque daí é besteira. Serve para indicar para o intervalador que o espaço só vai diminuindo. O que isso significa na prática? Vamos lá. Desenho 3 está aqui. Aí vamos olhar para o time chart. Desenho 5 está onde? Entre o 3 e o 23. Como eu já tenho esse novo desenho, eu vou aqui no 5. Coloco aqui no meio. Dou mais uma diminuidinha. Assumindo que aqui é o meio. Pego de novo esse aqui. Onde que é o 7? Entre os 5. E agora eu não preciso ficar vendo mais aqui no Oniskin todos eles. Vou deixar só o anterior e o último. Tudo bem que eu perdi o time chart, né? Mas agora eu sei de cabeça e vocês também sabem. É tudo meio do meio. Então o 7 vai ser o meio do 5 e o 23. Aí você vai olhando para algumas linhas, né? Ó. Pega essa linha aqui, por exemplo. Essa. Você olha para essa e olha para essa. Essa daqui tem que estar no meio. Onde é o 9? Entre o 7 e o 23. Que bom, Vivi. Fico muito feliz que trouxe entendimento. Daqui a pouco a gente finaliza a aula na Ball Symbol e eu vou mostrar para vocês. Ball Symbol não. É mania, né? Toda hora de estar animando essa bolinha pulando. Ela só faz isso, né? Ela rola e pula. A gente vai fazer na bolinha, tá? Não necessariamente pulando. Ó, o que eu estou fazendo aqui? De forma quase automática. Estou colocando, olhando para as referências de traço que o desenho me traz. Aqui vai chegar um momento que eu não vou precisar diminuir mais de escala. Eu vou trabalhar só o position. Não, que é o caso aqui agora. Agora eu vou copiar até o da frente. Ah lá, sabia que tinha que diminuir um pouco mais. Eu vou diminuir um pouquinho. Talvez a mudança de escala dê uma conflitada aí. Mas eu vou copiar o último. E eu vou começar a colar os intervalos finais a partir do último, tá? Ó, meio do meio. Aí eu pego o último de novo. E esse último, ó. Por que eu coloquei assim tão... Peraí. Por que eu coloquei assim tão com zoom tão alto? Esse último eu não preciso nem pôr no meio, ó. Eu posso deixar o desenho quase encostando lá no último, que a gente chama de intervalação em terço. É o terço do caminho e não a metade do caminho. Só no último, para quase não parecer movimento nenhum. Ó, vai dar um probleminha de escala aí, tá, maroto? Vocês me perdoem. Mas é aí, perspectiva e um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Olha o que está acontecendo. Esse é um time chart de desaceleração. A cena começa, o carro já está em movimento. Olha, ele vem de um lugar rápido e começa a desacelerar até parar. A cena durou um segundo. Ela sai de um espaço físico do ponto A, que eu defini, para um espaço físico do ponto B, e ela entra num time chart de desaceleração. E eis aqui como é desenhado um time chart de desaceleração. Ah, o que é meio do meio? Você precisa saber o que é um meio do meio, o que é um terço, o que é slow in, slow out, animação on tools. Para quando você entrar no estúdio como animador júnior, o diretor, o supervisor fala assim, tira esses intervalos on-ones e deixa um tools no final fazendo um time de desaceleração. O animador júnior vai falar, ok, vou lá corrigir. O animador iniciante vai falar, o que é time chart? O que é
desaceleração, e tudo bem você que é iniciante estar nesse momento. Mas você que é iniciante e quer mudar a sua história, mudar o seu jogo e passar a se tornar um animador júnior preparado para os estúdios, precisa estar já tornando isso algo do dia a dia. Vou animar aqui meio do meio. Vamos pôr aqui meio, intervalo meio do meio. Por que meio do meio? O 3 é meio, né? O 3 é meio entre o 1 e o 23. O 5 é o meio do meio. E aí você vai falando, vou intervalando o meio do meio, o meio do meio, o meio do meio, até chegar no final e não ter mais intervalo. Esse tipo de construção é exatamente o que os estúdios esperam quando analisam o trabalho de um animador. Eles querem ver alguém que entende como o movimento se desenvolve no tempo. E o time chart é justamente a ferramenta que ajuda o animador a planejar isso. Quando você define o espaçamento entre os desenhos, você está definindo como que o movimento acelera, desacelera e ganha ritmo. E é esse tipo de raciocínio que eu quero trazer para você aqui no canal. Por isso, além desse exercício que você está vendo agora, eu preparei um evento onde eu aprofundo esse processo com prática, direcionamento e exercícios pensados para desenvolver o olhar de animador. O link para participar está aqui na descrição. E se você quer continuar evoluindo como animador no dia a dia, se inscreve no canal e me acompanha também lá no Instagram, porque eu compartilho exercícios, práticas que ajudam você a evoluir constantemente nas suas animações. Tudo que você viu aqui faz parte de uma base muito importante na animação. Eu vou trazer aqui a bolinha. E eu não vou mais desenhar ali no tempo, tá? Só vou colocar assim, ó. A bolinha sai de um ponto A. Eu vou colocar 3 bolinhas. E essas 3 bolinhas vão atingir um ponto B. Vamos colocar uma reguita aqui. Opa, vertical não precisa. Mais 2. Uma aqui. E uma aqui. E outra coisa que eu incentivo quem está estudando animação a fazer como eu estou fazendo aqui. Mas a bolinha não ficou legal, talvez essa aqui tenha ficado maneirinha, essa aqui ficou torta, você pode apagar, fazer mais uma. Eu incentivo que vocês não tenham apreço com o perfeccionismo, tá? Animador não pode ficar buscando perfeccionismo. Aí você vai lá na forma básica, faz uma forminha redonda, tudo bonitinho, mas aí na hora de trabalhar o time, na hora de trabalhar o exagero, a expressividade dessa animação, não tá legal. Prefiro que o animador iniciante que está nessa jornada de aprendizado solte a mão e busque um desenho gestual do que ficar preso à forma mais, certinha, bonitinha possível. Tá bom? Vamos tirar essas linhas agora. O que eu quero trazer aqui para vocês? 3 diferentes tipos de timing. O timing constante. O timing de slow in, que é o que a gente viu no carrinho. E o timing de slow out, que é o oposto. É o carro saindo do semáforo. O semáforo abriu. Aí você bota o pé no acelerador e vai saindo devagarzinho até atingir velocidade. O time constante, ele vai ter um time chart assim, ó. Vamos diminuir aqui a quantidade de key poses, né? Vamos colocar aqui no A tá no 1 e o B é o 13. O constante, o que que é? Vamos lá. A gente tem os intervalos 3, 5, 7 e 11. Vamos colocar 15 para fazer mais sentido aqui a matemática. Vocês já vão entender. Qual que é? Tem 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. Qual que é o intervalo do meio entre o 1 e o 15? É o 7. Né? Tem 2 intervalos aqui antes, tem 2 intervalos depois, o meio é 7. Então, eu vou primeiro fazer o 7. Eu coloco o 7 aqui. Aí eu vou lá e desenho a bolinha de número 7 aqui no meio, tá? E aí, 3 e 5, ó, eles vão estar ocupando esses terços aqui entre o 7 e o 15, entre o 1 e o 7. O que isso significa?
Se a gente for fazer visualmente aqui, né? 3 está aqui. 5 está aqui. 9 está aqui. E 11 está aqui. Ou seja, o espaçamento entre cada intervalo é o mesmo. É constante. Então vai demorar 15 frames para ela atingir o ponto B saindo do ponto A, mas a forma como ela vai fazer esse movimento é um time constante. Então aqui vai ficar, né? 3, 5, 7, 9, 11. Slow in, a gente já aprendeu. Frame 1, frame 15, são os keyframes. O meio é o 3, e o meio do meio é o 5, o meio do meio é o 7, o meio do meio é o 11, ou o terço, tá? Mais pertinho do 15 ainda. E na prática é 3 desenha aqui. Olha a diferença, ó. Onde está o desenho 1 para o 3 no constante e onde vai estar o desenho, a espacialidade entre eles na desaceleração. Aqui no meio vai estar o 5. Aqui no meio vai estar o 7. Ah, eu fiz 11 e faltou o 13, né? Faltou o 13. Então, peraí. Mais fácil resolver assim, ó. Olha que legal. Yay! Só que aí 3, 5, 7, 9, 11. Não está errado a divisão aqui, tá? O 7 continua sendo o meio. 3 e 5 estão para cá, 9 e 11 estão para cá. Só foi um erro de quantidade de desenhos mesmo. Então vamos manter 13, tá? O que vai dar meio segundo, né? Se 24 frames são 1 segundo, 12, que é a metade, mais a exposição do 13, vai dar 0,5 segundos. Tá? Então é meio segundo de cena aqui. E aí, por fim, o 9, em vez de... Aqui 9, não 11, né? Não é meio e sim terço. Então o que é terço? Imagina um terço aqui, outro terço aqui. 1, 2, 3 partes entre cada desenho. E eu vou desenhar só a terceira parte. Desaceleração. E aí, como que é um time de aceleração? É o inverso. Vai ter o meio? Vai. Mas o meio não é o 3, como é o time de desaceleração. O meio é o 11. Aí eu vou subindo. 9. 7. Peraí. 13 aqui. 11, 9, 7. 5 e 3. 3, 5, 7, 11. 3, 5, 7, 9, 11. Aqui faltou 11, né? Ó. Então, 9 e 11. 7. Volta aqui. Meio é o 9. E aí sim, esse aqui é o 11. E como que fica a aceleração? O meio é o 11. Ou seja, não vai haver mais nenhum intervalo aqui, ó. Porque ele está acelerando. Volta. O meio aqui é o 9. O meio aqui é o 7. O meio aqui é o 5. Vou fazer de azul. Aí não é nem meio, né? É o terço. É o 3. Todas as bolinhas vão chegar no frame 13 juntas. Todas. Aqui eu desenhei num frame só de planejamento, tá? Senão a aula vai ficar muito longa. Mas se você pegar esse exercício e fizer no tempo certinho, distribuindo, todas vão sair do ponto A e chegar no ponto B no frame 13. Todas vão sair do mesmo espaço físico, todas saem do mesmo ponto. Com exceção do fato delas estarem uma embaixo da outra, mas elas saem do mesmo ponto e elas chegam no mesmo ponto, no mesmo frame. Mas o que determina a diferença de time entre uma e outra? A forma como a gente trabalha o time chart.
Mas aí eu preciso ficar desenhando time chart toda vez que eu vou animar, principalmente quando eu vou animar cutout com rig de personagem? Não. Mas o entendimento colocado aqui vai te permitir intervalar consciente. Raul, eu posso começar em aceleração, como está aqui, e entrar em desaceleração, ou seja, juntar esses dois time charts aqui? Pode. Eu posso, em algum momento, sair em slow out, entrar em constante e finalizar minha cena em slow in? Pode. Mas é bom a gente aprender separado para depois juntar tudo. Isso são fundamentos que fazem um animador se qualificar para o mercado. Porque timing, ele não aparece por acaso na animação, ele é pensado e ele é construído através do espaçamento entre os desenhos. E muita gente trava exatamente nesse ponto. Define boas poses, sim, mas não sabe quantos desenhos colocar entre cada pose ou como distribuir esse espaçamento. E quando isso não está claro, o movimento perde ritmo, perde intenção. Por isso, você precisa voltar nesse vídeo sempre que você precisar revisar esse exercício aqui. Quanto mais você treina esse tipo de raciocínio, mais você começa a enxergar timing, espaçamento e ritmo na animação. E se você quer ir além desses exercícios e entender o caminho para evoluir de verdade na animação 2D, eu preparei um evento gratuito e online. São 3 aulas ao vivo, onde eu vou mostrar as oportunidades do mercado, os fundamentos que fazem a diferença nas animações e o que precisa existir no seu portfólio para você começar a ser visto como animador júnior profissional. O link para participar está aqui na descrição. Eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço.